Para gravar. Então, no nosso exercício 9, lá da lista de vocês, tem o seguinte. Considere uma sapata rígida de 1,5 metros por 1,5 de base, assentada em uma profundidade de 1 metro sobre uma camada de argila saturada sobreadensada, que pode ser considerada como semi-infinita. Sabendo que a mesma recebe da superestrutura uma carga de 300 kN e que o módulo de elasticidade é 17 megapascal e o coeficiente de Poisson 0,5, estime o recalque imediato previsto para essa sapata. Então, quando a gente fala de recalque imediato com módulo de elasticidade coeficiente de Poisson, nós vamos determinar o recalque por meio da teoria da elasticidade, onde nós vamos achar que esse recalque imediato ele vai ser igual a sigma zero, que é aquela tensão aplicada, vezes B, que é a largura do meu carregamento, ou diâmetro do meu carregamento, dividido por E, que é o módulo de elasticidade, vezes 1 menos Ni ao quadrado, onde esse Ni aqui é o meu coeficiente de Poisson, vezes o I, que é um coeficiente que vai depender do tipo de aplicação de carga. Então, se a sapata é rígida, flexível, se é um aterro. Então, a partir dessas informações, a gente consegue determinar esse valor de I. Então, essa é a nossa equação para determinação desse recalque. Vamos ver se a gente tem o que precisa. Então, já foi dado para a gente um módulo de elasticidade coeficiente Poisson. Esses dois foram dados. A minha sapata é uma sapata rígida, então é uma informação que eu pego também, é que ela vai ser rígida e que ela é de 1,5 por 1,5. Então, ela é uma sapata que ela vai ser quadrada, 1,5 por 1,5, ela vai ser uma sapata quadrada. Então, se essa minha sapata é quadrada, qual vai ser o valor do meu B? B, que vai ser aquela largura da minha sapata, vai ser de 1,5 metros. E o meu coeficiente de forma? Então, esse coeficiente a gente vai procurar lá na nossa tabelinha. Então, lá na aula de vocês, tem essa tabela aqui, que a gente tem aqui o tipo de placa, se é circular, quadrado ou retangular. Se for retangular, a gente vai fazer o L sobre B, comprimento sobre a largura, para a gente saber qual vai ser os valores que vão ser adotados. Se essa placa, se a sapata, ela vai ser rígida ou se vai ser flexível. E se for flexível, se a gente quer determinar no centro ou num canto ou na borda dessa sapata. No caso, essa aqui é uma sapata rígida quadrada. Para a sapata rígida quadrada, qual o valor do nosso coeficiente I? 0,86. Então, I é igual a 0,86. Se eu sei essas informações, é só a gente substituir na equação. Então, o recalque vai ser igual a tensão. Ah, faltou a tensão. Olha só, foi dado que a carga de 300 kN foi aplicada. Mas qual vai ser a tensão? Tensão não é força sobre área? A gente vai ter que determinar, então, qual vai ser essa tensão aplicada ali pelo meu carregamento. A força é de 300 kN, então 300 mil newtons, dividido pela área em metros. 1,5 vezes 1,5, porque a sapata é em metros quadrados, a área em metros quadrados. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai achar que nós temos 133.333,33 pascal de tensão. Então, esse é o valor da nossa tensão. Então, vamos substituir aqui. Tensão 133, 300, não vai caber. Chegar para cá, então. Vezes o B, que é a minha largura, 1,5, dividido pelo módulo de elasticidade, 17 megapascal. Megapascal, 10 a sexta. 10 a sexta, vezes 1 menos Ni ao quadrado, coeficiente de Poisson 0,5 ao quadrado, vezes esse coeficiente I, que é 0,86. Então, é só a gente fazer essa continha aqui.
que vai dar para a gente que o recalque imediato foi de 0,0076 centímetros, não metros. Então, esse aqui é o valor do nosso recalque. Ok? Ok. No caso, essa já está respondida. Essa aqui já está respondida, só isso. Aí a gente vai para nosso número 10. Então, o que que a nossa questão número 10 ela vai dizer? Calcule o recalque imediato, então estamos na mesma linha de pensamento. No centro e no canto de uma sapata retangular de 10 por 40, aplicando uma tensão de 50 kPa numa camada semi-finita de argila homogênea saturada, com o coeficiente de Poisson 0,5 e módulo de elasticidade 30 MPa. Então, o que que a gente sabe aqui? Nós sabemos, pessoal, só um instante. Então, nós sabemos o quê? Que a nossa sapata, ela é uma sapata que ela vai ser flexível. Por que que eu sei isso? Porque eu quero determinar no centro e no canto. Se eu quisesse determinar se ela fosse uma sapata rígida, eu não conseguiria fazer essa determinação no centro ou no canto. Então, ela é uma sapata flexível. Nós sabemos que a tensão aplicada é 50 kPa e que ela é uma sapata retangular, 10 por 40. Qual que é o valor da nossa largura? Nossa largura vai ser igual a 10 metros. Então, B é igual a 10 metros. Nós sabemos qual que vai ser o nosso coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade. Gente, só um instantinho que eu vou entregar e gravar. Nós estamos aqui com a nossa sapata, que ela é flexível, a gente quer calcular no centro e no canto. Nós sabemos que ela é retangular, 10 por 40. Então, B é igual a 10 metros. E nós temos que a nossa largura vai ser aqui de 40 metros. Então, se eu for fazer L sobre B, quanto que vai dar aqui? L sobre B vai ser igual a 40 sobre 10, que é igual a 4. Então, se eu for olhar para essa sapata retangular com L sobre B igual a 4, o que mais se aproxima é essa aqui, que é igual a 5. Então, eu vou procurar qual que vai ser esses valores do coeficiente I. Para o centro, no centro, I é igual a 2,10 no centro da sapata. No canto, I vai ser igual a 1,05. Então, nós temos valores diferentes em cada ponto que a gente estiver dessa sapata. Então, como que eu faço para determinar qual vai ser o recalque? Vamos fazer primeiro no centro. Ai, que vontade de espirrar aqui, me deu. Então, vamos lá. Recalque, ele vai ser o quê? Sigma 0 vezes B sobre E, vezes 1 menos coeficiente de Poisson ao quadrado, vezes o I, que é o nosso coeficiente, que vai depender da sapata. Então, o meu recalque vai ser o sigma 0, 50 vezes 10 a terceira Pascal, vezes B equivale a 10 metros, 1 menos 0,5 ao quadrado, vezes 2,10, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 30 megapascal, 30 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar um recalque para a gente de... Confiram, por favor, tá? Esse I no centro aí é 2, é? 2,10. Tá. Isso aqui deu 0,026 metros. E no canto? No canto, a gente vai ter o quê? Que o recalque vai ser 50 vezes 10 a terceira vezes 10, vezes 1 menos 0,5 ao quadrado, vezes 1,05, dividido por 30 vezes 10 a sexta. Então, esse recalque aqui
é de 0,13. Ok? Professora, esse B aí, ó, por que que ele é 10 mesmo? O B, por que que ele é 10? O meu B, ele vai ser o comprimento ou o diâmetro que eu vou ter daquela estrutura que vai causar o comprimento não, desculpa, a largura ou diâmetro que vai causar a tensão na estrutura. Então, aqui o meu B, como a minha sapata retangular ela é 10 por 40, 40 vai ser o meu comprimento, 10 vai ser a minha largura. Então, são as duas unidades. Ah, por que que eu pego 10 então para B, não pego o contrário, 40? Se você for olhar aqui, L sobre B sempre vai dar um número maior que 1 dos tipos da nossa sapata. Então, B vai ter que ser aquela dimensão que é menor. Então, sempre que eu tiver uma retangular, a minha dimensão menor é o que eu vou chamar de B, tá bom? Certo. Aí se for circular, eu pego o raio ou diâmetro? O diâmetro da estrutura. Entendi. Então, vamos fazer a última, a número 10. Número 10 não, número 10 é essa, número 8, né? Que essa aqui é número 8. Aqui. Número 8, que é a dos gráficos. Os gráficos apresentados representam os resultados de um ensaio de adensamento com dupla drenagem realizado com uma amostra indeformada de argila. Determinar graficamente pelo método de Casagrande Pacheco Silva, sabendo que é zero, o índice de vazios iniciais era de 0,710. O índice de compressão, a pressão de pré-adensamento, o estado da amostra, sabendo que a pressão efetiva sobre ela no solo era de 30 toneladas-força por metro quadrado, e o coeficiente de adensamento da amostra. Então, nós temos aqui dois gráficos. Nós temos esse aqui, que ele vai indicar o índice de vazios pelo logaritmo da tensão. Então, esse aqui é o gráfico que a gente faz daquele ensaio de adensamento confinado. Nós vamos ter como resultado o índice de vazios pela tensão. E o nosso segundo gráfico é um gráfico da curva de adensamento, que vai mostrar a altura do corpo de prova pelo tempo, pelo logaritmo do tempo em que esse adensamento aconteceu. São dois gráficos diferentes. Vamos ver o que a gente tem que determinar, passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que determinar é o índice de compressão. O que é o índice de compressão? O índice de compressão é aquele índice que a gente fala que é o CC. Então, é o índice de compressão da argila. Lá na aula de vocês, de deformação por carregamento vertical, tem escrito que esse índice de compressão ele pode ser determinado a partir dessa equação aqui, que é o índice de vazios no ponto 1 menos o índice de vazios no ponto 2, dividido pelo logaritmo da tensão no ponto 2, menos o logaritmo da tensão no ponto 1. Por que ele pode ser determinado por isso? Porque quando a gente tem esse diagrama aqui, ó, esse gráfico lá do nosso ensaio, o que esse gráfico ele vai mostrar para a gente? Então, esse gráfico ele está mostrando essa variação no índice de vazios à medida que eu aumento a tensão. Esse gráfico ele apresenta dois trechos. Um trecho que é chamado de trecho de recompressão e um trecho que é chamado de trecho de compressão virgem. Então, essa reta aqui a gente chama de reta virgem, porque é onde está experimentando a compressão pela primeira vez. Esse pequeno trecho aqui, que nesse caso não existe, porque ela era muito pequena aqui, essa deflexão, a gente chama de trecho de recompressão. Então, se eu for determinar qual que é o meu coeficiente de compressão, eu vou olhar para essa reta aqui, meu coeficiente de recompressão, eu vou olhar para essa parcela aqui. Então, são duas porções diferentes que a gente vai ter no mesmo gráfico. Mas o que é meu coeficiente de compressão? Ele vai ser a inclinação dessa reta. Então, como que eu determino a inclinação dessa reta?
eu vou pegar a diferença de tensão sobre a diferença do índice de vazios. E é exatamente isso que aquela nossa equação ela vai fazer. Então, vamos escolher 2 pontos dentro aqui da reta virgem para a gente determinar qual que vai ser o nosso coeficiente de compressão. Então, esses pontos podem ser pontos qualquer. Qual que eu vou escolher? Então, eu vou escolher um que vai ser mais fácil de eu olhar o valor. Então, eu vou escolher esse aqui, porque eu tenho aqui todas as dimensões desse ponto. E eu vou escolher esse ponto aqui. Ah, por quê, professora? Só porque eu acho que vai ser mais fácil eu olhar quais vão ser esses valores aqui, ó. Então, é mais fácil eu olhar esse do que um aqui no meio. Então, eu tenho esses 2 pontos aqui da tensão e eu vou pegar qual que vai ser aqui os meus pontos também do índice de vazios, que é esse e esse outro. Então, vamos lá. Meu índice de vazios aqui é 0,60. Se aqui eu tenho 0,60, aqui eu tenho o quê? 0,62, porque 62, 64, 66, 68, 70. E aqui eu tenho aqui, a minha tensão aqui é 1 kg por centímetro quadrado. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas não é igualmente espaçado, porque está em escala logarítmica, tá bom? Então, aqui a gente tem 4 e 5. Se eu tenho isso, significa o quê? Que 1 é igual a 0,62 e o sigma 1 vai ser igual a quanto? O que está ligado a esse ponto, que é 4. 2 é igual a 0,60 e o sigma 2 é igual a 5 quilogramas por centímetro quadrado. Vamos levar lá para a nossa equação para que a gente possa fazer a determinação dos valores. Então, aqui o meu CC, que é o coeficiente de compressão, vai ser E1 menos E2, 0,62 menos 0,61, 60, dividido por log do sigma 2 menos log de sigma 1. Por que o logaritmo? Porque o gráfico está em escala logarítmica. Então, vai ser logaritmo de 5 menos logaritmo de 4. Aí é só a gente calcular quanto que vai dar esse coeficiente de compressão. 0,62 menos... Deixa eu fazer os logs primeiro. Isso aqui deu 0,206. Então, nosso coeficiente de compressão para essa argila é de 0,206. Tudo bem? Tudo bem. Ok, né? Então, vamos lá. Depois, a sua pressão de pré-adensamento ou tensão de pré-adensamento. Eu uso mais tensão, mas vocês sabem que é a mesma coisa, né? Então, qual que é a tensão de pré-adensamento? Nós vamos determinar por 2 métodos gráficos, que é o Pacheco-Silva e o Casagrande. Como que eu faço isso? Então, vamos começar pelo método de Casagrande, só porque ele está aqui primeiro na minha frente. Então, vamos lá. Vou pegar o meu método e vou pegar o meu gráfico. O que esse método fala? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é traçar a horizontal e tangente pelo ponto de maior curvatura. Então, eu vou pegar aqui, nesse meu gráfico lindo, maravilhoso, qual que é o ponto de maior curvatura? O ponto de maior curvatura é esse aqui, ó. Então, eu vou ter que traçar nesse ponto um horizontal e uma tangente. Como nós queremos fazer isso direitinho, eu vou usar uma régua. Então, vamos lá. Vamos usar essa régua. Paciência que para usar a régua aqui, ela dá um pouquinho de trabalho. Ponto de maior curvatura, vou pegar desse ponto aqui. Por que, professora, desse ponto? Porque na minha visão é aqui que o ponto de maior curvatura está funcionando. Então, esses métodos gráficos,
eles dependem muito da visão de quem está fazendo. Então, ele vai depender muito do que você está mexendo. Então, meu tá aqui. Aí, eu vou traçar uma tangente. Então, a minha tangente, eu vou virar ela para esse ponto de maior curvatura. Aqui. E vou traçar essa tangente. Depois, o que o método fala? Traçar a bissetriz do ângulo formado pelas duas linhas. O que é a bissetriz? Bissetriz é a reta que corta o ângulo ao meio. Então, a minha bissetriz aqui vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Vou traçar essa bissetriz que corta. Porque quando eu tracei essa horizontal e essa tangente, elas fizeram esse ponto e aqui eu tenho uma angulação. Vou traçar agora a bissetriz desse ângulo. Tracei a bissetriz do ângulo. Depois, eu vou prolongar a reta virgem. Então, a gente vai virar aqui a minha régua para que eu tenha um prolongamento dessa reta virgem. Vou pegar aqui, ainda não tá. Ok. Peguei a maior porção dela. Então, eu vou prolongar essa reta virgem. Até onde? Até ela traçar a bissetriz do meu ângulo. Tracei aqui aquela bissetriz. E agora, professora, o que a gente vai fazer? A interseção do prolongamento da reta virgem e da bissetriz vai indicar... Vai indicar qual que é a tensão de pré-adensamento e o índice de vazios correspondente. Então, essa tensão vai ser qual? Vamos pegar aqui no ponto. Deixa eu só virar minha régua de novo. Então, vou pegar no ponto onde a minha bissetriz encontrou com o prolongamento da reta. Esse ponto aqui vai ser o valor da minha tensão de pré-adensamento. Quanto vale aqui, então, essa tensão de pré-adensamento? Se eu tenho aqui, eu tenho 2, eu vou dizer, então, que isso aqui é 1,9. Então, 1,9 quilograma por centímetro quadrado. Então, vai depender muito da visão de quem está fazendo, de quem está operando, tá bom? Sempre que a gente vai fazer esses métodos gráficos, eles dependem muito disso, da visão do operador. Aí, para vocês fizerem, se vocês acharem melhor, vocês podem pôr a régua, vocês vão definir certinho quantas casas que vai ter. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queria que ficasse em 10 certinho, para ficar mais fácil. Tá. Mas tá bom, uma boa aproximação para a gente, tá 1,9, tá ótimo. Esse é o método de Casagrande. Agora, qual que é o método que a gente vai fazer? Tem outro que é chamado método de Pacheco-Silva. Então, vou só copiar esse gráfico e vou pôr ele ali embaixo para fazer o método de Pacheco-Silva. Então, o que o método de Pacheco-Silva ele manda a gente fazer? Vamos olhar lá o método. Método de Pacheco-Silva. Primeiro, traçar a horizontal correspondente ao índice de vazios inicial do corpo de prova. Então, lá no início da questão, está falando que o índice de vazios inicial do corpo de prova é de 0,710, 0,71. Então, vamos traçar esse índice de vazios. Peguei aqui, eu tenho o quê? 0,7, 72, 74, 76, 78, 80. 71 estaria aqui mais ou menos no meio, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar esse índice de vazios. Depois eu vou fazer o quê? Prolongar a reta virgem. Então, eu vou girar a minha régua para que a gente possa prolongar essa reta virgem.
Tá difícil até de mexer com isso aqui. Tá bom, aí tá ótimo. Então, prolonguei a minha reta virgem. Vou fazer de vermelho, porque esse azul tá horrível para enxergar. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? A partir da intersecção obtida, desenhar uma linha vertical até a curva de compressibilidade e, a partir do ponto obtido na curva, traçar o horizontal. Então, a gente vai desenhar primeiro uma vertical, depois um horizontal. Então, vamos lá. Desse ponto aqui das duas, eu vou traçar uma vertical. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Então, desse ponto aqui, que foi a intersecção, eu vou traçar essa vertical. E depois, quando ele intercepta a reta virgem, a gente gira novamente para traçar a horizontal. Onde eu encostar na minha reta virgem, então, régua. Onde eu encosto aqui na minha reta virgem, eu vou prolongar, que vai ser a minha tensão de pré-adensamento. Não é difícil, gente. É só vocês pegarem que vocês conseguem fazer. É muitos passinhos, mas difícil não é. Então, aqui, a gente vai prolongar para achar nossa tensão de pré-adensamento. Nossa tensão de pré-adensamento aqui deu nesse ponto. Aqui é o que? Eu tenho 1, 2 e aqui eu tenho 3. Então, aqui vamos supor que sejam 2,2 kg por centímetro quadrado. Professora, deram dois valores diferentes. Uma deu 1,9, uma deu 2,2. O que eu faço? Então, é o seguinte. Esse método, que é chamado método de Pacheco-Silva, que é esse aqui que a gente fez, ele é um método que ele tem menos erro. Então, é um método mais preciso. Então, se eu quisesse precisão de resultados, esse aqui seria o meu valor. Mas o método de casa grande é o mais utilizado. Por quê? Porque é difícil eu saber qual que vai ser o índice de vazios inicial do meu corpo de prova. Então, o método de Pacheco-Silva, o método de Pacheco-Silva, não, desculpa. O método de casa grande, eu não preciso dessa informação do índice de vazios iniciais. Enquanto que o método de Pacheco-Silva eu preciso. Então, o mais difundido, mais utilizado é o anterior, mas o mais preciso é esse aqui. Então, como nós estamos aqui com essa informação e ele é mais preciso, a gente vai dizer que a nossa tensão de pré-adensamento, cadê? Tá aqui. Até me perco. Então, aqui nós temos o quê? Que é a nossa tensão. É isso que eu queria fazer. Tensão de pré-adensamento é igual a 2,2 kg força por centímetro quadrado. Então, esse foi o valor que a gente achou para nossa tensão de pré-adensamento. Depois, o que a gente vai fazer? Eu quero saber na letra C qual que é o estado da amostra, sabendo que a tensão efetiva sobre essa amostra é de 30 toneladas força por metro quadrado. Então, eu sei o que na letra C? Que a tensão efetiva é igual a 30 tonelada força por metro quadrado. Como que eu faço para saber qual que é o estado dessa minha amostra? Então, quando eu pergunto qual que é o estado, eu quero saber se ela é sobreadensada, normalmente adensada, ou subadensada. Então, eu quero saber essas informações da minha amostra, se ela vai ser sobreadensada, subadensada, qual que é o seu estado de deformação. Como que a gente faz para determinar esse estado de adensão, de adensamento? A gente vai olhar lá vai comparar a tensão efetiva com a tensão de pré-adensamento. Se a minha tensão de pré-adensamento ela for maior que a tensão efetiva, a minha amostra ela vai estar sobreadensada. Se minha tensão de pré-adensamento
ela for igual à minha tensão efetiva, a minha amostra ela vai estar normalmente adensada. Se a minha tensão de pré-adensamento for menor do que a minha tensão efetiva, a minha amostra vai estar subadensada. Ou ainda eu posso fazer o que eu chamo de razão de sobreadensamento, onde essa razão de sobreadensamento ela é determinada pela tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva. Então, se eu faço essa razão aqui, ela é igual a 1, vai ser normalmente adensada. Se for maior que 1, vai ser sobreadensada. Se for menor que 1, vai ser subadensada. Isso que a gente vai ter que determinar. Então, qualquer uma das duas formas a gente pode fazer. Então, vamos lá. 2,2 kg força por centímetro quadrado e 30 toneladas força por metro quadrado. O que a gente vai fazer? Vamos passar tudo para a mesma unidade, né? Então, eu tenho aqui tonelada força por metro quadrado, quilograma força por centímetro quadrado. Vou colocar tudo em quilograma força por metro quadrado. Vamos fazer essa conversão para que a gente fique tudo nessa unidade. Então, a minha tensão de pré-adensamento, ela vai ser 2,2 kg força, eu não preciso mudar nada aqui, centímetro quadrado